Olá, tudo bem? Eu sou o J. Antônio Cirino. Esse canal e podcast tem o foco de discutir comunicação, qualidade, segurança do paciente e esses assuntos interligados para a entrega de cada vez mais valor para o paciente, para os trabalhadores dos serviços de saúde. É muito importante discutir, por exemplo, o assunto que nós teremos aqui hoje, que é como a gente pode construir a identidade dessa organização de saúde. Como construir, como pensar essa identidade. E é interessante ter uma reflexão importante quando a gente vai falar sobre o planejamento estratégico, que é entender que ali um dos passos é justamente pensar a identidade organizacional. Ali pode ser um passo essencial para que a gente possa pensar como nós podemos ser vistos tanto pelos clientes internos, colaboradores, toda a equipe ali que atua de fato na unidade de saúde, como também quem atua e quem está interligado como parceiros e outros fornecedores. E também o cliente externo, como esse cliente externo, paciente, sociedade, a mídia, como todos vão nos ver. Por isso é importante para a construção dessa identidade que a gente faça algumas reflexões. A missão, visão, valores e propósito precisam estar conectadas e fazerem muito sentido à marca dessa organização. Então é como se a gente tivesse identidade organizacional e a identidade visual. A identidade organizacional é isso, missão, visão, valores, propósito. A identidade visual é a nossa marca, o nosso slogan, é todo o branding dessa organização, todos os aspectos verbais e às vezes também não verbais ali vinculados, estruturados, visuais e não visuais para que a gente construa a ideia e o sentido dessa marca da organização de saúde. Nesse sentido, quando a gente está falando de planejamento estratégico, toda a construção voltada à identidade organizacional vai impactar, inclusive, na construção dos objetivos estratégicos. Então, é muito importante que essa identidade, quem nós somos, para onde nós vamos, quais são os nossos princípios e aquilo que nos rege, que nos guia no dia a dia, precisa fazer sentido e impactar diretamente nas nossas ações estratégicas e naquilo que nós vamos executar na organização, seja por meio dos processos, projetos ou no gerenciamento de pessoas. Isso tem uma visão que é muito importante, que é entender que essa identidade, quando a gente está pensando nela, ela tem um parâmetro, que é a gente ter uma coerência. Tudo aquilo que nós estamos propondo, que nós somos, nós precisamos seguir, porque tem que ter essa coerência, essa conexão, essa ligação entre o que eu digo que eu sou e que os outros vão conseguir ver que de fato eu sou. Então não adianta para a gente construir identidade de um serviço de saúde, nós proclamarmos uma determinada marca, uma frase principal, por exemplo, falando sobre que a organização atua diretamente com a melhoria contínua, e não executar processos voltados à melhoria contínua. Nós temos que ter um olhar específico para entender o que eu estou declarando enquanto missão, visão, valores e propósito. Eu consigo executar? Eu estou estruturando práticas, ações no dia a dia que fazem isso ser real para as pessoas interagirem? Nesse sentido, nós temos que pensar que essa coerência ela vem desde o estratégico, passando pelo tático, até o operacional. Então, a equipe estratégica, toda a alta direção, a governança corporativa dessa organização tem que fazer por onde ser entendido e compreendido e viver toda essa identidade, toda essa marca, tudo aquilo que tem de ideal, tudo aquilo que é pensado e que é importante para esse serviço de saúde. Além disso, além dessa coerência entre estar no estratégico, no tático e no operacional, nós precisamos também ter um olhar importante para que a gente consiga alinhar o que nós somos, que é a identidade, com a imagem, que é como os outros nos veem. Então nós precisamos constantemente checar se essa identidade que a gente propõe, as ações que a gente está realizando no serviço de saúde, de fato estão realizando, impactando nas pessoas compreenderem quem nós somos. E aquilo ter coerência. Uma imagem bem estruturada de uma organização, bem consolidada, é aquela que está o mais próximo possível da identidade que foi planejada. Por isso, as ações nesse serviço de saúde, nesse hospital, nessa clínica, nesse laboratório, nessa estrutura, precisa ser coerente entre o que nós somos, o que essa organização é e aquilo que os outros, todos os seus públicos vão ver.
e entender, inclusive, a diferença do que um público e outro tem de percepção, tem de sentidos e tem de análise sobre isso. Quando a gente vai pensar a cristalização dessa imagem na sociedade por meio da construção identitária dessa organização, a gente tem que entender que ela não acontece simplesmente pela opinião pública. Por vezes a gente fica um pouco vinculado ou entendendo que é somente pela opinião pública, mas não. Ela também é pelo próprio atendimento, ou seja, a forma como essa unidade de serviço de saúde atende as pessoas que ali passam, ou mesmo cria um ambiente organizacional para as pessoas, os profissionais de saúde que vão atuar nessa organização. Além disso, também todas as estratégias de comunicação e marketing para divulgação e fortalecimento dessa identidade enquanto imagem, estruturando e difundindo essa imagem para todos. Outro cenário importante é a gente entender como essa identidade pode ser construída. Quando a gente está falando da ciência semiótica, a partir de Peirce, nós temos que entender que todo aspecto, todo imaginário, ele é construído por meio de signos. Esses signos, que não é exatamente do horóscopo, ele é constituído por um significante e um significado, ou seja, eu sei o que é mesa porque eu tenho a palavra mesa e eu tenho já a ideia, o significado do que é aquela mesa. Mas a gente tem diferentes tipos de mesa e a gente consegue se entender dentro da nossa comunicação a diferença dessas mesas. Não é diferente quando a gente está falando de uma marca e principalmente no serviço de saúde. Nós temos que ter um significante que seria aquilo que é o aspecto visual, que é o nome, que é o que os outros vão ver de visual, que a gente vai conseguir expressar por meio de um símbolo, por meio de uma palavra, por meio de um texto. Aí eu vou associar ideias, que é o significado. Eu vou colocar o que é abstrato, o que as pessoas vão perceber, o que elas vão entender e vão conseguir construir e compreender daquela marca. Então, quando a gente junta esse significante e esse significado, a gente constrói a nossa identidade visual, a nossa identidade organizacional e a gente consegue propor uma identidade que seja forte. Então, o papel dessa organização é a coerência entre identidade e imagem, entre o que é feito, falado, vivido pelo estratégico, pelo tático até o operacional, e também entender quais são de fato as ideias, símbolos e entendimentos que eu quero que estejam associados a essa marca e trabalhar ativamente para que todos tenham essa percepção. Esse é um tema essencial para toda organização, independentemente dela já estar funcionando, se ela estiver sendo inaugurada ou mesmo em planejamento para que esse serviço de saúde possa existir. Eu espero que o seu serviço de saúde consiga ter uma identidade e uma imagem alinhadas e proponham sempre bons resultados para todas as pessoas e as partes interessadas envolvidas com essa organização. Eu sou J. Antônio Cirino e eu agradeço o seu momento aqui comigo. Espero que você possa compartilhar em suas redes sociais e convidar outros colegas para que também possam conhecer esse conteúdo. Muito obrigado.